Olá, bem-vindo à aula 5 de Word. Nessa aula nós vamos aprender duas coisas muito importantes: as regras da ABNT e também como criar um currículo no Word. Bom, você já ouviu falar de regras da ABNT? Não? Então senta aí que eu vou te contar. Hoje praticamente todas as faculdades elas cobram dos seus alunos os trabalhos acadêmicos dentro das normas ABNT. Principalmente se for aquele tão famoso TCC, que é o trabalho de conclusão do curso. Para isso, os estudantes eles precisam aprender diversos detalhes cobrados pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas, ABNT, que é aquilo que padroniza tudo isso. Aprender as regras da ABNT exige pesquisa, tempo, otimização das informações que estão espalhadas pela internet. Por isso, eu preparei nessa aula alguns pontos essenciais que você tem que saber sobre regras da ABNT e como utilizar isso no seu trabalho acadêmico, até mesmo na sua escola do ensino médio ou fundamental, se o professor exigir. Bom, primeiro eu vou comentar aqui quais são os elementos obrigatórios que você tem que utilizar trabalhando com regras ABNT. Primeiro, vamos dividir em três partes: os pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Existem vários elementos que compõem, mas vou destacar aqui os elementos principais: capa, folha de rosto, resumo, sumário. Na capa você pode informar aqui o nome da instituição, o autor, título do trabalho, local, ano, número do volume. E na folha de rosto você pode informar os mesmos itens que você informou na capa, só que aí você pode colocar algo como exemplos de folha de rosto que a gente aprendeu na aula anterior aí do Word. Resumo: aqui você pode colocar frases concisas, objetivas sobre todo o conteúdo aí do seu trabalho. Cuidado para você não ultrapassar muito esse limite de texto, tá? Tenta evitar aí pelo menos não ultrapassar 500 palavras. Abaixo desse resumo você pode colocar palavras-chave relacionadas à pesquisa. No resumo você pode considerar ele como elemento obrigatório, com todas as divisões, subdivisões aí do seu trabalho acadêmico. Não esqueça de colocar ali o item principal, título e subtítulo junto com o número da página. Isso é bem interessante, listar isso do sumário. Toda história tem início, meio e fim, né? Então aqui não é diferente. Você vai montar seu trabalho acadêmico baseando-se na mesma ideia. Então você começa a trabalhar com a introdução, comecinho lá, preparando toda a história, preparando todo o início lá. Quando chegar no meio do desenvolvimento, você já coloca em tese qual que é a ideia que você está trabalhando, em que consiste, qual a finalidade. E depois temos o encerramento, né? A partezinha final, onde entrega aí toda a ideia do seu trabalho. Então, cuidado quando você for montar o seu trabalho, você não esquecer de dividir nessas três partes que você está considerando agora. E quando você estiver criando o seu trabalho, não esqueça das referências. Você sempre tem que citar as fontes da onde você tirou, extraiu sua pesquisa, para dar mais fidelidade aí o que você criou, de uma forma mais fidedigna, né? Deposita mais confiabilidade naquilo que você acabou de fazer, e quando se tem as referências e as fontes certas. Então não esqueça desse detalhe que é super interessante. Quando se trata de formatação, lembra da primeira e segunda aula de Word? Lá eu ensinei que formatar significa você modificar o tipo da fonte, o tipo da letra, o tamanho, a cor. Bom, se você lembra desse detalhe, agora você tem que usar mais do que nunca e na medida certa. Quando se trata de regras ABNT, a formatação ela é feita da seguinte forma: o tipo de fonte, você vai utilizar a fonte do tipo Times New Roman, ou então usar o estilo Arial, que
que é clássico, né? Você deve lembrar que quando você está lendo um livro, está lendo uma revista, geralmente esses dois tipos de fontes, esses dois tipos de letras são os mais utilizados. Qual o tamanho da letra, o tamanho da fonte? Bom, você pode aplicar ali o tamanho 12, tá? De início parece que é muito pequeno, né, quando você está digitando no Word, mas é só impressão sua. Tamanho 12, espaçamento entre linhas, lembra disso que eu expliquei? Espaçamento entre as linhas. Então aqui você pode usar um espaçamento de 1,5 centímetros. Caso você tenha esquecido de como faz formatação, de como trabalha com espaçamento entre linhas, volte em aulas anteriores, tá? Principalmente na aula 1 e 2, que lá eu falo bastante sobre formatação. Espaçamento entre linhas, se eu não me engano, tá na aula 3, 4. Dá uma olhada lá, vê que você vai achar essas opções aí e treina para você conseguir fazer corretamente as regras da BNT. Quando se trata de margens também, bom, se você esqueceu de como aplicar margens, volta mais uma aula ou duas aí que eu mostrei, ensinei isso para você, como você coloca margens no Word, tá? Então lá tem os estilos prontos, mas também você pode criar suas próprias margens, tá? Quando você vai naquela opção lá de escolher margem, você tem a opção de margens personalizadas e ali você pode digitar qual é a margem que você quer. Quando se trata de regras ABNT, é interessante que você coloque na margem superior 3 centímetros e na margem esquerda também 3 centímetros, como é mostrado aí no exemplo. Agora falando das margens inferiores, tá? Não esqueça que do lado direito você deve colocar 2 centímetros e na parte inferior também 2 centímetros. Agora veremos como distribuir a paginação, né? Então nós temos a folha de rosto contando como página número 1, a resumo número 2, a sumário página 3, a introdução número 4. E talvez você esteja se perguntando, mas e a capa? Bom, a capa você não conta como um número, ok? Então você não vai colocar número 1 na capa. Ele começa número 1 como folha de rosto. E um detalhe interessante, se você lembra como coloca cabeçalho e rodapé, então tem cabeçalho, rodapé, numeração de página, então você vai aplicar números de páginas aqui. E aí olha só, um detalhe interessante, tem uma opção lá no Word, quando você configura números de páginas, onde você escolhe a partir de qual página você quer que comece a aparecer os números. Então, depois da terceira, quarta, chega na quarta página, você pode configurar para que apareça a partir da página 4. Aí começa a aparecer os números. Nas páginas anteriores, os números ficam ocultos, tá? Dá para fazer essa configuração lá no Word. E quando chegar na introdução, você pode optar por começar aí o número na parte superior ou na parte inferior, você decide, mas ele deve contar como a partir do número 4. Se você não prestou muita atenção quando eu falei sobre citar referências, então aqui eu vou frisar novamente, né? Então nós temos aqui como você fazer as citações. Então quando você estiver citando um conteúdo de uma obra, de uma referência, é interessante você colocar o sobrenome do autor e coloca em caixa alta, letrinhas maiúsculas, como está apontando aí a seta no exemplo que você está vendo. No caso de mais de um autor, ou seja, mais de uma pessoa que escreveu a obra, os sobrenomes são separados por ponto e vírgula. E tudo isso você vai fazer junto com o ano da publicação e a página do livro, da obra que você está citando. Não esqueça de colocar tudo entre parênteses separados por vírgulas. No caso, se a citação ela for somente com 3 linhas, você pode colocar ela dentro do corpo do texto, e só que entre aspas, como é mostrado aí no exemplo. As referências e citações são muito semelhantes, então quando você fazer a referência do livro,
você sempre utiliza uma regra parecida com o que você acabou de ver, como o sobrenome do autor em caixa alta, o título em negrito, a edição, cidade, editora, ano de publicação, tudo esquematizado, como é mostrado aí no exemplo. Se por acaso as referências for de sites, você deve obedecer a seguinte regra: sobrenome do autor em caixa alta, o nome do autor, título em negrito, ano, o link e a data de acesso, como é mostrado também no exemplo que você está vendo. Quando se trata de notas de rodapé, que seria pequenas notas abaixo, como ele mesmo diz no rodapé, ele é uma nota explicativa de alguma parte lá do conteúdo que você fez. Então, um determinado texto lá tem uma palavrinha que é peculiar, então aí você explica essa palavrinha, o significado dela, numa nota de rodapé no final do seu texto. Você coloca da seguinte forma: se preenche lá a notinha do rodapé, coloca um tamanho que seja menor que 12, seja menor do que o tamanho do texto, dos seus parágrafos, num espaçamento bem simples. Ok? Então, é assim que nós trabalhamos com nota de rodapé. E, caro aluno, se você quiser sempre montar aí um trabalho escolar que seu professor exigiu regras ABNT, ou então se você já estiver na faculdade, tiver a ponto de fazer um TCC ou coisa parecida, então se beneficie dessas regras. Sempre dê uma olhadinha, assista o vídeo sempre que for necessário, toda vez que você for fazer, e também pratique isso como exercício, por que não, né? Você não precisa fazer uma agora, mas vai precisar no futuro, então pratique agora. Abra o seu Word, comece então a criar um trabalho usando essas regras que eu acabei de ensinar. Bom, você vai ver que não é difícil, não é complicado, e automaticamente com o passar do tempo você vai acabar assimilando todas essas regras e você estará fazendo seus trabalhos de forma bem automática. Você já tentou fazer um currículo no Word? Um currículo bonito, elegante, um currículo aceitável pelas empresas? Bom, eu vou dar umas dicas aqui de como você montar um currículo bem interessante. Bom, quando se trata de elaborar um currículo, tá? É bom que você não fique com aquela ideia: eu vou pegar um modelo pronto do Word, porque ali já tem um modelo, é só colocar os dados. Vamos tentar ser o mais original possível. Vamos criar nosso próprio currículo manualmente no Word. Aqui eu vou dar as dicas e eu peço para que você ponha isso em prática. Você vai lá no teu Word, comece a pôr os dados lá, comece a digitar, comece a seguir uma regra, um padrão de formatação da melhor forma possível. Então vamos considerar aqui alguns detalhes que nós podemos acrescentar dentro de um documento que é um currículo, ok? Então vamos lá. Não necessariamente você precisa ter um currículo tão peculiar quanto esse senhor aqui, mas você deve preencher os dados seguindo padrões que são colocados neste modelo. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui o nome da pessoa. Você pode colocar aqui o teu nome completo, ok? Colocar em caixa alta, maiúsculo, isso fica a teu critério, mas é interessante que aqui seja o seu nome completo. Um pouco mais abaixo nós temos os dados pessoais, então aqui indicando nacionalidade, estado civil, idade. Aqui temos um endereço completo, inclusive completando na linha de baixo nós temos cidade, estado, CEP, temos um e-mail. Não esqueça que isso aqui é um requisito muito valioso e importante. A empresa precisa saber que você é do mundo digital, você sabe mexer com informática, e se você sabe mexer com informática, se você tem conhecimentos na área, você tem um e-mail. Isso é bem óbvio. Então é legal você comprovar que você tem um e-mail. Nós temos o caso dos telefones, né? Geralmente se coloca um telefone fixo, um celular, então
você pode preencher na última linha. Não tem muito mais do que isso. Geralmente dados pessoais a gente não coloca tantos detalhes, apenas o essencial para a empresa poder selecionar você como candidato. Quando se trata de objetivo, aqui você pode dizer exatamente o que você pretende, no que você pretende trabalhar. Você pode ser mais direto, né? Se você já tem um curso ou uma experiência no assunto, você já pode ser direto aqui e colocar a área que você pretende exercer. Se você, por exemplo, não tem experiência, você tem que pelo menos colocar aqui no objetivo algo que tenha a ver com o curso que você fez. Se, por exemplo, você fez cursos de informática apenas, você pode colocar aqui que seu objetivo é trabalhar na área de escritório, trabalhar como atendimento a público e coisas semelhantes. Na parte de formação, você pode acrescentar aqui a sua escolaridade. A formação aqui trata-se de formação acadêmica, então a escola onde você estuda ou estudou, você coloca aqui nesta região. Se você está cursando ensino médio ainda ou ensino superior, se você ainda está cursando, é interessante colocar que está cursando. Se finalizou, daí você coloca que completou já o curso. Na parte de qualificação, aqui você vai mencionar os cursos que você fez ou cursos que você está fazendo. Curso de informática é sempre um curso praticamente obrigatório em todo o currículo. Então aqui você tem que preencher o curso. Também é interessante mencionar os módulos. Quais são os módulos do seu curso de informática que você está fazendo? Eu não lembro quais são os módulos que eu estou fazendo, então, bom, isso é um problema seu, brincadeira. Você pode chegar no teu professor e pergunta: professor, quais são os módulos que eu estou fazendo no meu curso? E ele vai te falar todos, né? Então você vai preenchendo um por um, mesmo que você não tenha concluído, que afinal aqui você vai colocar que você está concluindo o curso, não que você já concluiu. E também você pode, se você tiver um outro curso, também vale a pena você acrescentar aí. Só um detalhe importante quando se trata de cursos de idiomas, é interessante ou não. Bom, se você já domina o idioma ou você está chegando quase lá, é interessante você colocar. Mas se você colocar ali tipo cursos de inglês básico, aí talvez numa entrevista de emprego você já tenha que fazer uma entrevista em inglês, porque você colocou que você tem um curso de inglês, domina pelo menos o básico. Então, se você não sabe nada de inglês, mesmo que você esteja fazendo o curso, não coloque, deixa essa opção aí para o futuro. Quando se trata de experiência profissional, aqui é colocar o nome da empresa que você trabalhou e o período, também a área é super importante. Mas eu nunca trabalhei. Bom, se você nunca trabalhou, então você vai preencher aqui, mas não como uma experiência profissional, mas você coloca como atividades extracurriculares, coisas que você adquiriu ao longo do tempo da vida como experiência. Por exemplo, se você trabalhou ajudando sua mãe, seu pai, fez serviços comunitários, você pode citar que você trabalhou como ajudante geral, serviços domésticos, cuidou de criança, foi babá, coisas do tipo. Não precisa, claro, citar nome de empresa, nem período, nem para quem você trabalhou. Bom, assim você tem um currículo pronto para você poder imprimir e ir atrás, né, do seu primeiro emprego ou do seu segundo, terceiro, sei lá quantos você já teve. Bom, a ideia é você montar isso aqui no Word, tá? Como que vou aplicar isso no Word? Então você vai abrir um documento novo no Word e você vai começar a digitar seguindo essa ideia, essa base aqui. Sugiro que nesta aula você faça o seguinte exercício: você comece a aplicar um modelo muito semelhante a esse daqui,
só que utilizando os seus dados, tentando substituir o máximo possível seus dados no lugar desses que estão aqui. Afinal, você não se chama Eframinondio, não é? Se coincidir, então, muito bem, continue. Bom, aqui também tem um detalhe que eu vou acrescentar que é bem interessante. Você pode ver que no currículo nós temos essas bordas aqui. É muito simples de você colocar. Basta, a gente teve uma aula de bordas, lembra disso? Também dá para fazer utilizando aquele método, mas eu vou mostrar para vocês como fazer de uma forma ainda muito mais simples. Aqui destaquei as bordas apenas nos títulos, mas caso eu queira colocar uma borda aqui, por exemplo, aqui nesse texto aqui, eu posso clicar aqui no final do texto e aí eu venho aqui na opção de página inicial, no grupo de parágrafo tenho este botão, que é exatamente o botão de bordas. Eu escolho aonde que eu quero aplicar a borda. Então, se eu quero colocar na parte inferior, superior, né, direita, ok? Como esse aqui é um parágrafo, então ele tenta abranger o parágrafo inteiro. Então, vou colocar aqui na parte inferior e olha só, tá ali a borda na página inferior do documento. Entendeu aí como funciona? Bom, aqui não tem borda, né? Então vou deixar sem. E outro detalhe, quando você estiver digitando textos no Word, por favor, você pode observar que aqui as linhas elas são muito juntas, muito próximas, e quando se trata dos títulos são separados. Então, pois é, quando você está digitando um texto e você quer ir para a linha de baixo, muito provável que você aperte Enter no seu teclado para ir para a linha de baixo. Então, dependendo do que você quer fazer, às vezes você pode estar fazendo do jeito muito errado. Então, quando você aplica Enter, o que acontece? Você começa a digitar, vai aparecer o texto e observe que ele tem um espaçamento enorme entre essa linha e esta linha quando você usa Enter. Tá, mas eu quero digitar exatamente como está aqui, ó, uma linha abaixo da outra certinha do jeito que está mostrando. Como é que eu faço? Bom, a ideia é você pressionar no seu teclado as teclas Shift e Enter. Pressiona Shift e Enter. E aí olha só, resolveu aí o seu problema, ok? Não esqueça desse detalhe. E quando se trata de títulos, você pode fazer com espaçamento, sim, não tem problema nenhum, mas quando se trata de texto junto, você tem que utilizar o Shift e o Enter. Lembrando que regras ABNT e currículo são itens essenciais também que provavelmente você vai ver lá no módulo técnicas administrativas, mas você já está vendo um pouco aqui no Word também. Afinal, utilizamos essa ferramenta, esse programa, para poder trabalhar com esses dois recursos. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo, que você tenha entendido a matéria e até a próxima aula.